Olá, espectadores do Geografia do Som. Eu sou o Thiago e esse é o primeiro programa da série Alfabeto Musical. Lembrando que o Geografia do Som conta com o apoio do Transglobal World Music Chart, da parada mensal da música de diversas tradições. Então, nesta série Alfabeto Musical, o que irei fazer é apresentar um disco para cada país. E quais serão os critérios para eu eleger um disco de cada país? O primeiro deles é que este disco esteja disponível no Spotify, ou em demais plataformas de streaming, para que esse disco possa ser acessível, para todos vocês, para que todo mundo possa ouvir, para que boa parte do público possa ouvir. Dito isso, como é que eu vou escolher esses discos no interior do Spotify? Um dos critérios é o meu gosto pessoal, aqueles discos que me tocaram pessoalmente. Outro critério é a representatividade, ou a importância do disco dentro da tradição musical daquele país. Então, tem um disco que se destaca demais em termos da representatividade, da importância dentro do país, é provavelmente esse disco que eu vou apresentar para vocês nesta série. E um outro critério, é apresentar tradições distintas, Por exemplo, tratando da Argentina, provavelmente eu não vou escolher um disco de tango, eu vou escolher uma outra tradição musical dentro da Argentina, para que vocês possam conhecer algo além do que vocês já conhecem, Então, trazer uma perspectiva distinta para vocês. Dito isto, vamos lá começar com a série Alfabeto Musical, a primeira parte da letra A, dos países que começam com a letra A. Vamos lá. Então, o primeiro país do qual irei falar, que está primeiro na nossa lista alfabética de nações do mundo, é do Afeganistão. Eu tenho um vídeo já no canal aqui explicando com maiores detalhes, de maneira mais aprofundada, a música e as tradições musicais do Afeganistão. Então vocês podem procurar aqui no canal o vídeo relativo ao Afeganistão. E eu recomendarei aqui novamente um disco que eu já recomendei no vídeo, sobre o Afeganistão, que é o disco da Kabul Ensemble, o Nastaran. Esse disco da Kabul Ensemble representa bastante o que é a música do Afeganistão, que é a junção de três grandes blocos de tradições, por exemplo, ao leste do Afeganistão, nós temos o Paquistão e a Índia, A Índia não necessariamente faz fronteira com o Afeganistão, mas tem uma influência grande da música do Afeganistão, como vocês podem notar através do vídeo, No vídeo eu explico melhor por que a música da Índia tem uma importância grande na música afegã. Ao oeste do Afeganistão, nós temos o Irã, e a riquíssima tradição musical iraniana que influenciou bastante a música afegã. E ao norte nós temos o Tajiquistão e o Quirguistão, essas músicas de sabor mongol, Então é um amálgama dessas três tradições, e a Ensemble Kabul é um representante excelente dessa tradição. Esse disco é um disco de fato maravilhoso, A música afegã, vocês podem ouvir no disco, ela é basicamente monofônica, Eles não trabalham muito com harmonias, como é fato para a maioria da música tradicional, Mas é muito interessante como todos esses instrumentos que eles utilizam rumam a mesma direção, mas cada um com diferentes ornamentações, Então é a mesma melodia, mas ornamentada de maneira distinta, E os instrumentos entram, eles param, outros entram. É muito interessante como eles trabalham melodicamente, e as ornamentações, é de um virtuosismo enorme a música da Kabul Ensemble. Presta atenção também, quando vocês forem ouvir esse disco, na percussão, Eles usam na música do Afeganistão tanto a tabla indiana quanto o derbak, da música do Oriente Médio. Então isso dá uma possibilidade de percussiva grande para a música do Afeganistão, e a Kabul Ensemble é um grande exemplo disso. É um virtuosismo enorme, tanto nos instrumentos quanto nos instrumentos de cordas, de sopro, quanto na percussão. Esse álbum é essencial para vocês ouvirem a música do Afeganistão e para todos aqueles que gostam da música do mundo. Então fica aí o álbum, o álbum que eu escolhi da música do Afeganistão, o álbum da Ensemble Kabul.
Então, como representante da África do Sul, eu escolhi o disco do grupo Let's Meet Black Mambazo, o Journey of Dreams, né? Esse disco aqui que eu tenho em cassete. Esse disco foi um sucesso no mundo inteiro, né? Eu cheguei inclusive a encontrar ele em LP no Brasil, e esse cassete eu comprei aqui no Canadá por 25 centavos numa thrift store, né? Numa loja do Exército da Salvação. E a música da África do Sul é certamente mais rica, né? Ela é diversificada, mas nós reconhecemos, né, a música da África do Sul, sobretudo pelos corais, né, pelos grupos vocais e de harmonia vocal, né? E talvez o mais famoso destes grupos seja o Let's Meet Black Mambazo, né? Que o Paul Simon, né, do Simon Garfunkel, né, da carreira solo também, descobriu esse grupo na África do Sul, ele ficou encantado e produziu esse disco aqui, né? Nesse disco eles trabalham tanto com a tradição vocal Iscathamia, né? Eu não sei exatamente se é essa pronúncia, mas é a parte mais agressiva, digamos assim, né? A parte mais energética da música de coral da África do Sul e do Sul da África, né? Mas especificamente, assim como a tradição Mbube, que são a parte mais suave, mais doce, né? Mais harmônica, por assim dizer, do canto coral sul-africano. Né? É um canto que eu acredito que a maioria de vocês já ouviram, né, de alguma maneira, e talvez algum de vocês tenha interesse em se aprofundar. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, um excelente disco para começar é esse aqui, é o Journey of Dreams, The Ladysmith Black Mambazo. Então, o próximo país da nossa lista é a Albânia, né, um país banhado pelo mar Adriático no leste da Europa. É um país de maioria muçulmana, né, o que faz dele bastante distinto dos demais países europeus. No Spotify nós encontramos discos mais urbanos, né, da capital Tirana, música que me lembra a música otomana, né, me lembra um pouco da música otomana, mas eu vou escolher para vocês, né, vou escolher apresentar o disco da Tosk Polyphonic Group, um disco de canto coral polifônico do sul da Albânia, que compartilha com a região de Épiros, na Grécia, essa tradição específica de canto polifônico, né? É uma linguagem musical absolutamente distinta, né? A linguagem musical bastante interessante para vocês ouvirem, que provavelmente vocês nunca ouviram nada parecido, né? Eu também fiquei bastante surpreso com o que eu ouvi ali em termos de canto polifônico. Me lembrou um pouco os cantos da Sardenha, né? As polifonias da Sardenha, mas é uma experiência bastante interessante, bastante curiosa, né? Ouvimos esse disco disponível, né, no Spotify, surpreendentemente disponível, da Tosk Polyphonic Group. Então essa é a minha recomendação para a Albânia. Então nós temos agora na nossa lista a música da Alemanha, né? Sobre a música alemã, eu gravei um vídeo, né, sobre a suposta existência da música tradicional alemã, explicando por que é que a música tradicional alemã não sofreu um revival, como sofreu, por exemplo, a música irlandesa, a mesma música inglesa, a música francesa, tradicional, e etc. Né? Então, nesse vídeo eu explico melhor por que é que não há ou por que é que não houve, né, uma ressurreição mais substanciosa da música tradicional na Alemanha. De qualquer maneira, eu recomendo aqui novamente o disco que eu recomendei no vídeo, né? Nesse vídeo anterior, o disco da Zupfengangel Hansen Volkslieder 2. Né? Um disco bastante interessante em que eles retrabalham canções da tradição alemã numa roupagem mais folk, né? Há um lado meio americanizado, mas ainda assim bastante interessante, né? Para aqueles que se interessam em ouvir, né, como é que era a música tradicional alemã, ou a música tradicional, ou a música alemã, além de Bach, Beethoven, etc. Né? Então fica aí a recomendação da Zupfengangel Hansen no Volkslieder 2. Eu não sei como falar 2 em alemão, mas é o Volkslieder 2. Temos Andorra agora em nossa lista, né? Andorra é um principado entre a Espanha e a França, na região dos Pirineus ali, e é uma região de apenas 80 mil habitantes, né? Então é um pouco difícil de achar discos
gravados de Andorra. Mais surpreendentemente, há um excelente disco de música tradicional de Andorra gravado por uma banda da Catalunha, né, da Catalunha na Espanha, uma banda que eu adoro, o Le Pont d'Arcali, né, da Pont d'Arcali da Catalunha, e eles gravaram um disco em 2014 apenas sobre, né, tratando da música tradicional de Andorra, né, então, por sorte, temos um excelente representante deste pequenino país ali nos Pirineus, né? Então aproveitem porque é um excelente disco, né? É simples, né? Em termos de, rítmicos, por exemplo, mas é bastante alegre e bastante bem tocado, né? Bastante bem produzido esse disco. Uma das minhas bandas favoritas da região da Espanha, né? Ou da Catalunha, que é o Pont d'Arcali, né? Então fica aí a recomendação do disco La Seca, La Meca e Las Voz da Andorra, do grupo Pont d'Arcali. Então, próximo na nossa lista, nós temos Angola, né? E de Angola eu irei apresentar o disco Recados de Fora, né? Do maior nome da música angolana, que é o Bonga Cuenda, né? O Bonga é o mais bem-sucedido músico tradicional de Angola e ele tem uma história interessantíssima. Ele foi jogador de futebol na década de 70, né? Chegou inclusive a jogar no Sporting, mas ele foi expulso, né? Ou ele teve de fugir de Portugal devido à perseguição da ditadura militar do governo Salazar, de qual ele foi um grande opositor, né, dentro do aspecto cultural ali de Portugal naquele tempo. A música de Angola, ou a música do Bonga, né, ela absorve bastante a influência da música do Cabo Verde, né? Então vocês vão ouvir algo parecido com o que a Cesara Évora faz, mas evidentemente também com aquilo que a tradição angolana traz, né? A tradição do samba, né? Que dizem alguns é o precursor do nosso samba, né? Então eu vou recomendar para vocês esse belíssimo disco, né? O Recados de Fora, do Bonga, como um grande representante da música de Angola. Então agora na nossa lista nós temos a música das ilhas de Antigua e Barbuda, né? Pequenas ilhas no Caribe. Elas não têm uma tradição musical própria, um estilo musical próprio, mas eles absorveram ali da ilha de Trinidad, né, o calypso tradicional. E eles têm no Spotify um disco bastante interessante chamado Antigua Road March Kings, né, então de calypso da ilha de Antigua, né, incluindo nomes como Calypso Joe, né, e é um disco, na verdade, bastante bom de calypso tradicional. Né, o calypso tradicional mistura, né, os ritmos sincopados ali do Caribe com a música da década de 50 americana, né? As letras são geralmente duplo sentido, né, bastante irônicas, duplo sentido, e é uma música bastante alegre de ouvir, né, uma música de carnaval, é uma música bastante interessante. É distinto, obviamente, do calypso ali do Pará, no Brasil, né, que na verdade eles absorveram do soca, né, de um ritmo que surgiu depois do calypso em Trinidad, e eles ouviam nas rádios ali do Pará. Então o calypso do Pará, na verdade, tem que ver sim o calypso de Trinidad, apesar de, né, de ser uma versão mais modernizada, né, que já perdeu essas raízes, com a música mais, né, de destreza instrumental, né, do calypso mais antigo. Então fica aí como exemplo da música das ilhas, né, das paradisíacas ilhas de Antigua e Barbuda, esse disco que eles têm no Spotify, o Antigua Road March Kings, né? Então essa nossa recomendação para essas ilhas. Então, como último país desse nosso primeiro programa, né, do alfabeto musical, nós temos a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita que tem uma relação bastante conflituosa com a música, né? Porque os líderes religiosos sauditas não permitem a música instrumental, né? Sobretudo a música instrumental de cordas, né? E a música profana como um todo, né? Eles não veem com bons olhos, né? Eu não sei se é expressamente proibido, mas eles não veem com bons olhos. De qualquer forma, a música percussiva e vocal é permitida, e eles têm, né? Nós temos no Spotify um disco da excelente gravadora francesa Inédit, o Arab Saoudite Musique de Unaisa, que é da tradição Samri, né? Essa tradição que une o canto e a música percussiva, o que é permitido na Arábia Saudita de hoje. É bastante curioso também sobre a música da Arábia Saudita no Spotify, é que nós temos discos do imã, né, do líder religioso da Arábia Saudita hoje, que é o Salah al-Budaya, né? E
tem esses discos do Salah Al-Hudari recitando o Corão, né? Que é bonito de ouvir, né? Apesar né, daquilo que eles infligem aos demais músicos, é interessante para vocês ouvirem. É curioso que há também no Spotify músicas profanas sauditas, né? Provavelmente de músicos que, com certeza, de músicos que não habitam a Arábia Saudita. Mas, de qualquer forma, fica esse disco da excelente gravadora Inedit, que é bastante interessante. O Arábia Saudite Musik de Unaiza. Então, ficamos por aqui neste programa e até a próxima edição do Alfabeto Musical dentro do Geografia do Som. Até mais, até a próxima.